nesse primeiro domingo do ano, domingo onde nós consagramos ao Senhor todo o nosso ano, onde nós damos o start aqui enquanto igreja para tudo que nós vamos construir e caminhar aqui, Deus gerou uma reflexão, eu diria, no meu coração para esta noite, que é sobre recomeçar, sobre tempo de recomeços. Inevitavelmente, meus irmãos, quando nós viramos um ciclo, seja por um aniversário que fazemos, seja por um final de ano, início de outro ano, nós refletimos, paramos para pensar um pouquinho sobre o que vivemos e também sobre aquilo que ansiamos viver no futuro, nesse ano que começa. E esse é um ano inteiro para nós vivermos. Temos aí páginas em branco para escrevermos algo novo, algo lindo da parte do Senhor. É tempo de recomeçar. E homens grandiosos da palavra de Deus recomeçaram. Nós observamos, por exemplo, Davi, depois de grandes coisas que fez, também caiu, precisou se levantar e recomeçou. Vemos Paulo, vemos Isaías, vemos Jeremias, que chegou ao ponto de dizer para Deus amaldiçoar o dia do nascimento dele. Mas um belo dia ele recomeçou. Um belo dia ele deixou o passado para trás, ele se levantou. E ele olhou para frente e ele continuou a sua caminhada. Assim como grandes homens de Deus que são admirados por todos nós. Nós também podemos, em muitas vezes nas nossas vidas, estarmos em lugares, em situações, onde pensamos ser o fim, onde pensamos que não tem mais jeito, mas nos levantarmos. E não nos levantarmos igual antes, mas com muito mais aprendizado, com muito mais bagagem na nossa vida, com muito mais conteúdo, com muito mais crescimento. Podemos recomeçar melhores do que antes. Podemos recomeçar em Deus. O grande apóstolo Paulo foi um homem que, na sua trajetória de sofrimento nessa terra, de perseguição, de prisões, de açoites, de tantos ali feitos que ele mesmo fez ruins antes de sua conversão, mas tantos feitos maravilhosos após a sua conversão. Em toda a sua escrita, nós vemos um apontamento para um recomeço. Ele dizendo, eu não vivo mais lá no passado, eu não considero mais as coisas do passado, mas agora eu olho para o alvo, eu olho para frente, eu olho para onde eu quero chegar. Quero meditar com os irmãos o que diz Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Paulo vai nos dizer esse texto muito, muito conhecido nosso. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu mesmo, após ter feito tantas coisas, não considero que eu já tenha alcançado. Eu recomeço, eu prossigo, eu continuo, eu começo mais uma vez. E Paulo também vai nos dizer em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? As coisas antigas já passaram. Mas o passado insiste em nos perseguir. Mas a palavra de Deus nos diz, as coisas antigas já passaram em Cristo, nova criatura. A partir da nossa conversão, nova criatura. Então surge também com a nossa conversão coisas novas. Então é tempo de recomeçar. É tempo de olhar para esse lugar, para esse apontamento e dizer sim para esse convite do Senhor. Eu aceito, Senhor, esse convite de um recomeço. E há tantas coisas simples onde nós podemos olhar para um recomeço, como por exemplo, mudar de escola. É um recomeço simples, natural. Quem não mudou de escola na sua vida? Terminou aí o 6º ano, precisou ir para uma nova escola, fazer novas amizades, ali se adaptar a uma nova forma, uma nova realidade. Mudar de casa, que desafio fazer aquela mudança, mas que delícia também começar em um lugar novo, com tudo no lugar, tudo arrumadinho, né? A gente se desfaz daquelas coisas antigas e começamos e recomeçamos.
uma cidade nova, uma igreja nova. Quantos chegam aqui de outros contextos? Você recomeçou quando chegou nessa casa aqui. São coisas simples, naturais, que cada um de nós aqui pode viver. Mas, irmãos, recomeços dolorosos, profundos. Por exemplo, após uma perda de uma pessoa querida, após um luto, alguém da sua família morre, você não pode se entregar junto, você até gostaria. Talvez venha no seu coração aquele sentimento, queria morrer junto com essa pessoa. Mas você recomeça, você decide viver, você decide olhar para frente, você decide dar um passo a mais. E você não se entrega, mas que doloroso é isso. Recomeçar após uma morte, recomeçar após uma falência. Você perdeu tudo, você faliu e agora? Já vendi tudo que eu tinha para viver, como eu vou recomeçar? Recomeçar após uma culpa terrível, após um pecado horroroso, após uma queda horrorosa. Recomeçar após uma traição. Que dor que te causaram e você decide recomeçar. Nós não estamos imunes desses recomeços também. Nós recomeçamos, o mundo todo recomeçou após a pandemia. Todos nós precisamos recomeçar. Países inteiros após a Segunda Guerra, Japão, nações como a de Israel, talvez a nação que mais precisou recomeçar na história foi a nação de Israel, a se adaptar, a ali se moldar novamente, a se reerguer novamente, a nação de Israel. Até hoje é assim, nós vemos as guerras, nós vemos as batalhas e os conflitos, e a nação de Israel recomeça. Todos nós temos a oportunidade de recomeçar, e esse é o convite do Senhor para esse ano, para cada um de nós. Eu não sei o seu contexto, você não sabe o meu, mas há um convite a cada novo dia, as misericórdias se renovam. Há um pão da presença do Senhor para nós a cada manhã. Há uma graça sendo derramada sobre nós a cada novo dia. O Senhor diz para nós, basta cada dia o seu mal. O Senhor diz na sua palavra que o maná vinha todos os dias, porque Ele é um Deus de cuidado diário. Talvez hoje você olhe e fala, não achei que ia chegar até o fim desse dia, e você chegou. E amanhã você vai recomeçar mais um dia, com a presença do Senhor, com o sustento do Senhor, com a graça do Senhor te conduzindo para esse alvo que Paulo nos apontou, Cristo Jesus, a sua vinda, esse dia glorioso. Esse dia onde nós vamos, então, enfim, estarmos plenamente satisfeitos. Aí sim a nossa alma estará plenamente preenchida no dia da volta de Jesus. Mas, nesses momentos, quando nós estamos ali naquela dor, quando nós estamos ali naquele cenário, nós pensamos assim, não tem mais jeito, agora acabou. Mas nós nos lembramos que a palavra do Senhor nos diz também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor faz assim. Você acha que pelo seu pecado não tem mais jeito? Você acha que pelo pecado do seu irmão contra você não tem mais jeito? Hoje de manhã nós ouvimos uma palavra muito poderosa. Eu quero te convidar a ouvir na sua casa, se você não esteve aqui. Dessa improvável Raabe. Meus irmãos, Raabe, uma prostituta que é falado na Bíblia, o nome dela sempre com esse atributo pejorativo, a prostituta Raabe, mas que ela recebeu a chave da conquista da terra prometida, e foi ela que entregou essa conquista da terra para aqueles homens, para aqueles espias, porque ela ouviu falar, ela creu e ela entrou na genealogia de Jesus. Ela se torna mãe de Boaz, o resgatador. Ela, essa mulher que ninguém dava nada, que não tinha família, que não era citada a sua família, que não tinha marido, ela que era marginalizada, agora está constando na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ela decidiu recomeçar, apesar do seu passado, apesar do nome que a chamavam, apesar das dores que ela carregava. Ela decidiu olhar para Cristo, olhar para Deus, olhar para a esperança desse Deus de Israel, desse Deus resgatador. E ela então avançou. E a primeira coisa, meus irmãos, sobre recomeços, que eu quero compartilhar nessa noite, é que não se trata apenas de nós. Por que é tão importante recomeçar? Porque nós não somos uma ilha isolada no mundo.
Há pessoas sendo diretamente ou indiretamente impactadas pela nossa vida, pela decisão que temos de recomeçar ou não. Se você não recomeçar, pessoas serão atingidas. Se você recomeçar, pessoas serão atingidas. Há pessoas sendo diretamente impactadas pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas nossas omissões. O texto de Provérbios 29, 2 vai dizer para nós: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Esse texto nos mostra que aquilo que os governantes fazem de ruim ou de bom, não interfere apenas neles, antes fosse. Antes, aquilo que os governantes corruptos fizessem, afetassem apenas a si mesmos e talvez as suas famílias, mas todo um povo sofre, nós sabemos bem disso também, quando corruptos governam. Mas todo um povo é beneficiado quando pessoas bondosas, honestas e justas estão no governo. Sabe, um pai maldoso, ele não faz mal só a si mesmo. Ele faz mal para os seus filhos, ele faz mal para os seus netos que ainda nem nasceram, porque aqueles filhos vão carregar marcas profundas da criação que tiveram. Ele faz mal para sua esposa, ele faz mal para sua casa. Uma mãe narcisista não faz mal só a si mesma, faz mal para toda a sua família, o seu contexto. Um chefe abusivo, um líder corrupto, com todo respeito, meus irmãos, se aquilo que nós fizéssemos apenas nos afetássemos, nós podíamos pôr uma mochila nas costas e seguir a nossa vida. Mas há pessoas sendo diretamente afetadas pelas nossas escolhas, por isso que nós precisamos pensar em recomeçar. Há pessoas sendo impactadas pela minha decisão de todos os dias recomeçar mais uma vez. Eu, por exemplo, eu tenho um sonho egoísta, vou dizer assim, porque eu já comentei lá em casa e ninguém concordou muito com esse sonho meu, mas eu queria muito dar a volta ao mundo num motorhome com um Golden. Eu até sigo o Instagram, gente, para eu pegar as dicas de como dar a volta ao mundo num trailer, colocar um cachorro dentro. Eu acho tão legal viajar com um cachorro enorme e dar a volta ao mundo. Eu falo isso para o João, às vezes, ele, meu Deus do céu, nunca na vida. Eu falei, será que a gente não consegue tirar umas férias estendidas e dar a volta ao mundo? Um dia alguém comentou com a gente que foi para o Nordeste de carro e andou ali na orla. Eu falei, olha, podemos começar pelo Nordeste, a gente vai de carro, vai andando nas praias. Ele já não gostou muito. Imagina, irmão, se você chega aqui na igreja um domingo, 2 domingos, e você não me vê aqui. Ué, cadê a pastora Débora? Não estou vendo ela. Aí você chega para o João e fala, pastor João, onde é que está Débora? Não tenho visto ela. Ah, você não soube? Ela está lá no Chile, de motorhome, com Golden, dando a volta ao mundo. Abandonou a família, abandonou as meninas, abandonou a igreja e está lá no seu sonho. Está lá realizando o sonho dela. É uma loucura, não é verdade? Você aí que me conhece minimamente, você fala, jamais. Oremos. Não, irmãos, jamais. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu não vivo por sonhos egoístas. Amém? Assim como você também não. Nós vivemos por um propósito muito maior. Sabe, esse é um sonho assim, uma ilusão, que eu fico lá viajando. Nossa, como será que deve ser esse povo louco aí, que vende tudo, pega um dinheiro e vai? Como será que deve ser você não ter uma responsabilidade na vida? Nós não vivemos por esses sonhos egoístas. Meu Deus, o quanto as minhas filhas iam ser impactadas por essa loucura. O quanto a minha igreja ia ser impactada, o quanto o meu marido, o meu casamento. Nós não somos imaturos. Criança faz assim. Criança não mede as consequências. Sabe, uma das características do maduro espiritual é que ele é consequente. Ele mede as consequências a pequeno, médio, a longo prazo. Essa minha escolha vai gerar o quê? O imaturo não. A criança não. Por isso que na adolescência, na infância, a gente faz tanta estripulia. A gente pula de árvore, a gente acha que vai voar, aí a gente quebra o braço, quebra a perna.
Nós saltamos, nós pulamos, corremos, quebramos o dente, quantas histórias. Mas aí nós vamos nos machucando no caminho e nos tornando maduros. E opa, peraí, tem uma consequência. Se eu fizer isso, eu vou me machucar, eu vou machucar pessoas. Se eu agir dessa forma, pessoas serão impactadas. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Quantas vezes você já não preparou uma refeição bem nutritiva? Não porque você queria cozinhar, ou porque você estava com fome, mas por causa dos seus filhos. Eu acordo às vezes e falo, hoje eu queria sentar no chão da sala e comer uma pizza gelada. Mas não vou fazer isso, porque eu estou com 2 seres humanas ali, me olhando e vendo em mim a referência delas. Mas que dá vontade às vezes, de falar, quer saber? Comam aí um misto quente, tomem um leite com Nescau. Nossas atitudes geram impactos. Que absurdo pensar nisso, em abandonar tudo e viajar. Mas sabe o que nós vemos hoje? Pessoas deixando o sonho, por exemplo, o propósito grandioso do Senhor de construir família para antes construir carreira. E isso para nós não é absurdo, mas deveria ser. Porque é algo egoísta. Pessoas que estão, quer saber, esse casamento está me dando trabalho, vou partir para o próximo. Isso parece que não é tão escandaloso quanto a pastora sair viajando, dando a volta ao mundo. Mas isso acontece todos os dias. Nós vemos pais abandonando os filhos e a mãe tendo que criar sozinha 2, 3, 4 filhos. Vemos homens tendo que criar sozinho 2, 3, 4 filhos porque a mulher quis aí se aventurar e viver as suas paixões que talvez na juventude não pôde viver. Se entregaram, não recomeçaram. Foram viver sonhos egoístas. Irmãos, nós não somos chamados para isso. Porque não se trata apenas de nós. As nossas decisões, as nossas escolhas vão impactar diretamente pessoas que estão ao nosso redor. Eu refletindo sobre isso, me lembrei de ensinos que eu tive com a minha professora da Escola Bíblica Dominical, em Assis Chateaubriand, quando eu tinha uns 5, 6 anos. Me lembrei de músicas que ela cantava, me lembrei de versículos que ela me fazia decorar, eu e toda a turminha ali. E eu fiquei agradecendo a Deus pela vida daquela mulher, falando, quantas vezes será ela não chegou em casa chateada com aquela turminha ali bagunceira? Quantas vezes será ela já não chegou num gabinete pastoral falando, pastor, eu entrego o meu ministério, eu não quero mais saber de dar aula, não. Essas crianças são terríveis. E aquele pastor talvez tenha falado, recomeça, minha irmã, você tem o dom, você é tão boa, você foi chamada para isso. E eu louvo a Deus que aquela professora da escola bíblica recomeçou. E ela não sabe disso, mas hoje as minhas filhas são ensinadas com coisas que eu aprendi dela. Então, meus irmãos, recomecem. E aqui eu quero entregar uma palavra para você que ensina. Você que ensina na igreja, você que ensina em escolas, você que ensina em faculdades. Você tem um tesouro nas suas mãos. Não só os seus alunos estão sendo totalmente impactados pelo conhecimento que você carrega, mas pelo teu testemunho. Mas os filhos dos seus alunos, os netos dos seus alunos, talvez os netos dos seus alunos vão gostar de leitura porque você ensinou isso. Talvez eles vão gostar de Jesus, vão amar Jesus porque um dia você contou um testemunho em sala de aula. Talvez os bisnetos dos seus alunos vão falar, nossa, meu bisavô teve uma professora, um professor que era crente. E o meu bisavô se converteu pelo professor crente. Hoje toda a nossa casa serve ao Senhor. Irmãos, recomeços não tem a ver só com a nossa vida. Porque se tivesse, nós não precisávamos estar falando disso, não. Mas há uma geração contando à próxima geração os grandes feitos do Senhor. É de geração em geração. Como Raabe ficou sabendo porque contaram para ela. Como nós um dia ficamos sabendo de Jesus porque ouvimos falar. Como eu fiquei sabendo porque os meus pais falavam, porque minha professora de escola bíblica falava. Nós temos a responsabilidade de recomeçar com o Senhor, porque nós não vivemos por sonhos pessoais e egoístas. Nós morremos para nós mesmos, como diz Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim, então eu não faço mais a minha vontade. Eu faço agora a vontade do meu Pai.
Eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. E se a vontade do meu Pai é que eu fique no mesmo lugar a minha vida inteira, louvado seja Ele. Como é bom cumprir e obedecer a vontade do Senhor. Decida recomeçar. Casamentos estão em pé porque o seu está. Já pensou nisso? Famílias inteiras estão em pé porque a sua está. Pessoas estão cheias de esperança porque você está cheio de esperança. Pessoas estão indo para o céu porque um dia você testemunhou para essas pessoas. Pessoas foram resgatadas das trevas para a luz por causa do teu recomeço, porque você não se entregou quando a dor chegou, porque você não se entregou quando o pecado chegou, porque você não se entregou quando a culpa bateu a porta, mas você decidiu olhar para o alvo e falar: eu vou até o fim, até que eu encontre a minha coroa. Eu vou perseverar, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. E por causa do teu recomeço, pessoas estão recomeçando também. Glórias ao Senhor. Que grande privilégio nós temos. Que grande responsabilidade. Que grande alegria ser cooperador daquilo que Deus está fazendo. Ele conta com cada um de nós. Esse Deus que diz que tem jeito para o vaso que se quebrou. Esse Deus que diz que tem jeito para o pavio que está só fumegando. Que tem jeito para o pobre, para o perdido, o pecador. Esse é o Deus de recomeços. Segunda coisa, que para recomeçar, meus irmãos, nós precisamos ter uma visão correta, mas também discernir o tempo das coisas. Uma visão correta, uma visão alinhada, mas também discernir o tempo. O tempo de agir, o tempo do cumprimento do chamado, o tempo do sim, o tempo de fazer. Olha o que diz para nós Eclesiastes 8, 5 e 6. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Desanimamos muitas vezes porque quando Deus aponta a visão ainda não é o tempo. E a gente acha que quando Deus aponta a visão já é o tempo. Dificilmente será. Deus traz algo no nosso coração, Deus traz um chamado. Deus traz um sonho, Deus revela uma promessa, mas dificilmente vai ser no tempo que Ele revela. Há o tempo da preparação, assim como uma gestante espera 9 meses para aquele filho nascer, mas ela não espera parada, ela corre com as coisas, ela faz o enxoval, ela prepara o ninho. Assim também é os apontamentos do Senhor, Ele nos dá uma visão. Mas tem o tempo da preparação. A primeira coisa que nós precisamos fazer após a visão é nos prepararmos para concretizar aquilo. Quando Deus diz para Sara e para Abraão que eles seriam pais na velhice, Sara ri. Como assim? Não é possível. Era uma visão grandiosa. Era algo estrondoso. Porque Deus, esse Deus que nós falamos, que é o do ontem, do agora e do amanhã, Ele sabe o que nós seremos amanhã. Uma vez fiz essa ilustração aqui na igreja. Nós vemos o arroz no mercado cru. Nós vemos aquele arroz ali, mas nós não vamos comer aquele arroz cru. Nós chegamos em casa e cozinhamos e temperamos, então ele fica maravilhoso. Deus vê as nossas vidas assim, não como um alimento cru. Ele já nos vê pronto, Ele já nos vê no futuro. Então há alguns apontamentos de Deus que a gente diz: Deus só pode ter errado. Não, não sou eu não, Ele está dizendo isso é grande demais. Ah, Noé vai construir a arca, o quê? Eu? Sara, você vai ter um filho na velhice? Senhor, jamais, o meu ventre é infrutífero, já está velho. Mas Deus está vendo lá na frente onde nós não estamos vendo. Há apontamentos de Deus grandiosos mesmo, irmãos, porque nós vemos limitadamente. Deus não vê como o homem vê. Deus vê perfeitamente. Deus vê o arroz prontinho. Deus não vê o feijão cru, Deus vê a feijoada, amém? Deus já te vê pronto. Se você permanecer em obediência no caminho do Senhor, crescendo de glória em glória, em recomeços, o Senhor vai te forjando, vai te lapidando, vai tirando as ervas daninhas, vai mexendo nessa terra, vai adubando o solo e você vai florescendo, e você vai florescendo. E então quando chegar o tempo, você vai entender a visão.
Agora eu entendi o apontamento de Deus. Não era o tempo, por isso eu não entendia, por isso eu questionava. Grandes coisas para a nossa igreja, eu creio. Mas não é o tempo é de pequenas coisas, é tempo de cavar para baixo. É tempo de alicerce. Vamos conquistar santa felicidade para Jesus. Eu creio, mas ainda não conquistamos. Deus errou? Não, irmãos. Não é o tempo. Temos a visão. Mas o que vamos fazer enquanto o tempo não chega? Preparação. Sabe, há pessoas querendo ser grandes. Eu quero ser um grande profeta. Eu quero ser um grande influenciador. Eu quero ser grande nas redes sociais. E abre lá a câmera, por exemplo. Olá, pessoal do Instagram. Vamos começar um plano de leitura. E vamos começar um estudo de um livro. E a pessoa é a Miss Simpatia no Instagram. E ela chega na igreja e ela não abraça o irmão que está do lado. E ela não ora por ninguém. E ela não se envolve na casa do Senhor. Misericórdia, irmãos. Preparação é fazer hoje com o que temos nas mãos. Seja fiel no pouco. É pouco um abraço, mas pode ser tudo. Seja fiel no que você tem hoje. Preparação é usar as ferramentas que você tem hoje nas suas mãos, esperando ferramentas novas. Poxa, eu preciso pendurar um quadro na parede lá em casa e nós tínhamos só Meu Deus, eu sou péssima com essas coisas. Meu Deus, um prego. E o João falava, precisamos de um parafuso. Eu falei, vai com o prego mesmo. E aí não deu certo. Mas a gente tentou. Tentamos, nos preparamos, pelo menos já colocamos ali o alinhamento do quadro. Depois só foi vir com parafuso. Comece, não é a ferramenta ideal, talvez não seja. Não é tudo o que você precisa para o cumprimento daquilo, talvez não seja. Esse não é o espaço ideal que nós precisamos, não. Mas com o que temos hoje, nós vamos dar o nosso melhor. Com o que temos hoje, nós não vamos nos acomodar. Sabe, qual foi a última vez que, por exemplo, você fez uma visita para um enfermo? Que você visitou alguém que não seja o seu amigo? Que você sentou em mesa só para perguntar como a pessoa está? Mas nós estamos com o grande no nosso coração, esperando. Não, irmãos, preparação é fazer hoje com o que nós já podemos, com o que nós já temos. É só o cabelo, são só lágrimas, pois é isso. São 2 moedinhas, tá tudo bem. O que nós temos já é suficiente para esse tempo de preparação. Precisamos nos preparar. Moisés foi esse grande homem de Deus, que ele teve uma grande visão da parte de Deus, mas que por um período da sua vida ele errou no tempo. E eu quero compartilhar com os irmãos esse texto, essa passagem de Êxodo 2. Êxodo capítulo 2, versículos de 11 a 15. Êxodo 2, de 11 a 15, vai dizer para nós. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Moisés, aos 40 anos, acha que já é o tempo dele ser libertador. Ele tinha sido chamado por Deus para ser o libertador do povo escravizado. Sim, essa era uma verdade. Ele acertou na visão, mas não era o tempo dele libertar ainda. Agora imagina ele carregando esse chamado, essa chama queimando no coração de Moisés. E ele vê o povo que ele foi chamado para libertar. Um daqueles sendo espancado. Eu fui chamado para libertar o povo hebreu. E há um hebreu sendo espancado. O que ele faz? Erra no tempo. E vai defender aquele hebreu quando ainda não era o tempo dele ser libertador. E mais uma vez ele vê isso acontecendo. E ele vai e fala para aqueles homens pararem com aquilo. E então questionam Moisés. Quem nomeou você líder sobre nós?
por acaso você é líder sobre nós? Ele poderia dizer, sou, mas ainda não sou, mas serei. Vocês ainda vão obedecer ao Deus que eu sirvo. Eu serei líder sobre vocês, mas não é o tempo ainda. Mas o que ele faz? Porque a bênção fora do tempo é maldição. Ele precisa fugir para Midian, se esconder naquele lugar que não era o lugar do chamado dele. Porque bênção fora do tempo é maldição. Ele foge, se esconde. Agora ele está em Midian, se casa e passa 40 anos longe do seu chamado, cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro. E somente 40 anos depois ele vai viver um recomeço. Meus irmãos, como é sério nós discernirmos o tempo. Como é importante nós termos maturidade de guardarmos no nosso coração o que Deus está gerando. De nos prepararmos e entendermos, Senhor, diz, Pai, qual é o tempo. Nos mostra, Senhor, qual é a estação. Não vamos nos precipitar. Não vamos ser como crianças inconsequentes. Vamos medir as consequências. Vamos pensar em pessoas ao nosso redor. E vamos agir com prudência, com sabedoria, como diz a palavra do Senhor. Moisés tinha a visão, mas ele errou o tempo. Quantos de nós, quando erramos o tempo, colocamos os pés pelas mãos, nos frustramos e frustramos pessoas? Quantos de nós achamos que era tempo de liderar e lideramos mal, e nos ferimos e ferimos pessoas, e aí falamos, não vou mais liderar. Como Moisés pensou, não vou mais ser libertador de nada. Porque olha só o que eu fiz, fui libertar o povo e matei. Fui querer ajudar e matei. Quem sou eu, um assassino agora? Quantos de nós? Eu vou cantar no louvor, mas eu não me preparei, eu só sei que eu vou cantar no louvor, eu desafino. Não vou mais, nunca mais cantar no louvor. Não vou mais servir na igreja, porque fui fazer isso e olha só, deu ruim. Não vou mais liderar célula, fui abrir minha casa e olha só o que aconteceu. Quantos não vão mais? A gente vai falando, meus irmãos. Porque tínhamos uma visão, tínhamos uma chamada de Deus, mas erramos no tempo. E aí, eu vou dizer aqui com muito temor, mas é pior errar no tempo. É pior um líder que é um mau líder, liderando uma igreja, do que uma igreja sem líder. É melhor uma igreja ficar por um tempo sem pastor do que um pastor ruim pastoreando a igreja. É melhor nós nos aquietarmos, aprendermos do Senhor e não fazermos nada, do que fazermos no tempo errado, na forma errada. Porque temos uma visão, mas há um tempo da preparação. Mas assim como Moisés recomeçou, é tempo de recomeços para nós também. É tempo de alinharmos a nossa visão em Deus. É tempo de perdão, é tempo de retratação, é tempo de consertos, de cuidarmos da nossa alma, de olharmos para as feridas e colocar os pés da cruz e recomeçar. De pedir perdão para quem ferimos, de tirar os não vou mais do nosso vocabulário. Vamos sim, vamos mais uma vez. Vamos nos levantar por nós, pelos nossos irmãos, pela nossa família. Mas principalmente pelo Senhor que nos chamou. A obra dele, Ele que nos chama. Seja no seu trabalho, seja aí algo que você pensou em abrir mão nesse ano. Eu quero te entregar essa palavra nessa noite. Recomece, em nome de Jesus. Terceiro e último, para recomeçar é preciso então deixar o passado para trás, como Moisés fez. Quero reler o texto que lemos no início. De 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você pode dizer isso? Eis que surgiram coisas novas. É tempo de recomeçar. 40 anos depois, então, Deus aparece no meio da sarça e chama por Moisés. E agora, Moisés ali, contemplando a glória de Deus, entende que é tempo dele sair do esconderijo. É tempo de deixar a fuga para trás e dizer sim para o chamado dele de libertador.
É tempo dele ser perdoado por ter sido um assassino. É tempo dele deixar as culpas aos pés de Deus. É tempo dele olhar para frente e então falar: eu fui chamado para isso mesmo e é isso que eu vou fazer. E ele se torna então esse grande libertador. Que por causa desse grande libertador nós também estamos aqui hoje. Carregando o ministério da libertação, da conciliação. Nós podemos hoje ser esses representantes que em nome de Jesus hoje, por Cristo, por meio de Cristo, oram e as coisas acontecem. Que por meio do sangue de Jesus derramado, nós podemos orar por enfermos, eles serem curados. Nós podemos orar por cativos, eles serem livres. Nós podemos hoje ser também esses libertadores, entendendo o tempo do chamado de Deus. O tempo da preparação, ele passa. E há um tempo então de nós executarmos. Sermos fiéis com aquilo que temos nas mãos, mas irmos dizendo sim para as grandes ferramentas que o Senhor vai colocando nas nossas mãos. Dizendo sim para os grandes desafios que nos amedrontam. Mas é tão grande, Senhor. Mas dá tanto medo, Deus. Mas você foi fiel no pouco, Senhor, que foi com você nesse lugar de simplicidade. É o mesmo Deus que está com você quando o lugar não for tão simples. Quando o lugar for mais desafiador. Moisés, apesar dos medos, culpas, agora entende que é tempo do cumprimento do chamado. Há tempo do cumprimento do chamado e o tempo é hoje. Amém? Hoje também quero compartilhar um breve testemunho com os irmãos. Nós, eu, minha casa, precisamos recomeçar já várias vezes. Mas um grande recomeço que nós vivemos foi há 15 anos atrás, exatamente nesse dia. Hoje, dia 5 de janeiro, a minha filha Eduarda completa 15 anos. Ela está aqui. Pode aplaudir a Jesus pela vida dela. Mas, irmãos, há 15 anos atrás eu não estava nessa alegria, não. Apesar de eu estar muito, muito feliz com o nascimento dela, um sonho realizado. Eu e o João, nós estávamos naquela crise financeira que ele já testemunhou aqui algumas vezes, com a falência da empresa que nós tínhamos. Eu grávida, prestes a ganhar a Eduarda e a nossa empresa faliu. Simplesmente todas as locadoras que tinham em Curitiba foram fechando. Nós tínhamos uma videolocadora e só faltava a nossa praticamente. A gente estava ali suando ainda. A gente estava fazendo promoção, pacotes promocionais, indo de casa em casa cobrar os clientes, mas não tinha jeito. Chegou num ponto, irmãos, que nós não tínhamos para pagar água, luz, para o básico. E glória a Deus pela nossa família, pais que nos socorreram nesse tempo, porque eu não sei o que seria. E foi muito, muito desafiador. Um deserto gigantesco que nós passamos em todas as áreas. Quando você vive uma crise financeira muito grande, o teu emocional é abalado, você já não acha que tem jeito, você acha que errou em alguma coisa, você se culpa, você se responsabiliza, e a gente prestes a ganhar um neném. E aí, nesse deserto terrível, nós começamos então a agir com as ferramentas que nós tínhamos na mão. Com o simples que nós tínhamos na mão, que era enviar currículo para tudo quanto era lugar. Bom, o que ter de comer, pelo menos do básico, nós vamos ter se a gente conseguir um emprego assim que essa locadora fechar e a gente fizer toda a papelada e resolver essa situação, e assim nós fizemos. Mas eu grávida, quem contrata uma grávida prestes a ter neném, então já foi descartada essa ideia, só o João poderia recomeçar. E muitos currículos, e muitas entrevistas, e as coisas não aconteciam. E o desespero batendo, meu Deus, o que será de nós? E no dia 5 de janeiro de 2010, no dia do nascimento dela, eu estava na maca, ganhando a Eduarda. O telefone do João toca, e era uma contratação. Ele estava sendo contratado para um emprego, para um lugar muito bom que ele tinha enviado o currículo. E ali nós nos abraçamos, e ali nós glorificamos a Deus. E nós entendemos que era uma porta do Senhor. Que era esse Deus dizendo, eu estarei com vocês no novo que eu tenho para vocês. Ele esteve conosco quando tivemos uma enchente terrível invadindo a locadora e perdemos tudo. Ele esteve conosco quando nós dobrávamos o joelho e orávamos e falávamos, Deus, não tem para nada, não tem para as contas, não tem para o mercado. E ele se culpava muito porque o homem, carrega essa provisão, o homem é o provedor. E ele falava, eu não te tirei da casa dos teus pais para isso. Quantos já ouviram isso? Então veio uma culpa, uma tristeza tão grande.
Mas ali naquele dia, apesar do salário ser muito pequenininho, de ser um recomeço muito simples, nós entendemos a mão do Senhor nos abençoando. Nós entendemos a presença do Senhor conosco quando nós decidimos recomeçar. O nascimento de Eduarda marca esse novo ciclo na nossa vida, de deixar o passado para trás. Foi de uma hora para outra, irmãos, nós fomos morar com os meus pais, depois de casados. Isso era realmente humilhante para nós. Fomos muito bem tratados sempre. Era um hotel 5 estrelas, mas não é o lugar que um casal jovem, sonhador, recém-casado quer estar. Mas nos submetemos aos processos do Senhor. Até que quando ela tinha 4 meses, nós fomos para a nossa casinha. Sentávamos no chão, num colchão, tínhamos uma mesa de plástico, onde a gente comia com os amigos da igreja, feliz da vida. Como é bom ter o nosso lugar. E fomos recomeçando, dividíamos um cachorro quente à noite, pedíamos uma pizza brotinho, porque era o que dava para os dois. Que tempo especial, de tanta escassez de recursos, mas de tanta graça do Senhor. De tanta presença do Senhor, de tanta alegria em saber que Deus estava conosco nesse tempo. E assim nós fomos crescendo. Quando eu grávida da Laura, por isso que eu só tive 2 filhas, irmãos, cada gravidez é um susto. Eu grávida da Laura, o João foi sequestrado. E aí eu soube só no dia seguinte, quando ele já tinha conseguido se salvar ali e tudo, mas naquele carro, no sequestro, com uma arma apontada para a cabeça, ele ouviu de Deus, mais uma vez, sobre o chamado pastoral dele. E ali ele disse, sim, Deus, não fujo mais. E eu falei, em nome de Jesus, não foge mais não. Porque ô susto grande, que foi isso. Cada filho, irmãos, marca um tempo novo na nossa vida. Eu creio nisso. Que filhos são heranças do Senhor. E junto com o Eduardo, irmãos, pensa numa bebezinha que vestia as melhores roupas, não porque a gente comprava, não. Nós ganhávamos sacolas dessa altura, de roupas da Lilica Ripilica, roupas de marca com etiqueta, de irmãos da igreja, que sem nós pedirmos, eles, olha, estava pensando aqui em doar, você quer para Eduarda? Eu quero. Sempre bem vestidas, toda menininha arrumadinha, com doações. Até hoje é assim, até hoje nós experimentamos isso na nossa casa. A provisão, a graça, o cuidado do Senhor. Mas eu penso, meus irmãos, se lá atrás, com aquela dor na alma terrível, com aquele deserto tão grande, quando nós olhávamos para o lado e não víamos solução, se nós tivéssemos desistido e não recomeçado, nós não estaríamos aqui hoje, talvez como igreja. Minhas filhas não estariam hoje aqui. O que seria de mim, do meu casamento? Por isso que nós olhamos para trás apenas para agradecer a Deus pelos grandes feitos, pelas grandes ações do Senhor, pelo Espírito Santo que nos moveu em recomeços. Só para isso, irmãos, porque os nossos olhos precisam estar para o dia de amanhã, para aquilo que viveremos amanhã, para o novo de Deus, porque Ele tem novidade de vida para os seus filhos. A tua dor, o teu deserto não é o fim. Eu estou aqui testemunhando para você. Eu estou aqui como uma prova viva dizendo isso para você. Quando eu pensei que era, Deus me deu um novo começo. A tua dor, por mais grandiosa que seja, não é o fim. E eu não quero desprezar a sua dor. Não é desconsiderar a sua dor. É considerar o poder do Deus que eu sirvo. Não é desconsiderar o seu passado, é considerar o Deus que eu sirvo, que tem grandes coisas para os seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o louvor pode vir. Eu quero concluir com essa palavra de Filipenses 3, 13 e 14, mais uma vez. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Você que quer recomeçar nesse ano, você que quer ser agente de mudança na sua história, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, eu quero te convidar a se colocar em pé. Você que quer dizer sim para o chamado, para o convite de Deus, para um novo tempo, tempo de novos começos, de avançar apesar do medo, de avançar apesar das limitações humanas.
E eu quero convidar você a fazer a sua oração, a falar as tuas palavras, a abrir o teu coração para o teu Pai, a dizer para Ele o que vai aí no íntimo do seu coração. Conta para Ele por que você tem medo de recomeçar, quais são suas dores, quais são as angústias da sua alma, quais são as suas inseguranças. Lembre-se que recomeçar não se trata apenas de você. Gerações irão recomeçar porque você disse sim para um recomeço em Deus. Teus filhos, teus netos, pessoas que você nem vai conhecer, serão impactados pelo teu recomeço no dia de hoje. Nesse dia que é um presente do céu para nós. Com responsabilidade de filhos maduros, nós dizemos sim. Sim, para tentarmos mais uma vez com os nossos cônjuges. Sim, para o nosso casamento. Não vamos desistir, não. Sim, para os nossos filhos. Não vamos abrir mão deles. Sim, para os irmãos que nos afrontaram, nos feriram. Vamos atrás, vamos perdoar. Pessoas difíceis no trabalho, vamos estender a mesa da graça, da misericórdia. Vamos perdoar como Cristo nos perdoa todos os dias. É como Cristo, é no modelo dele, é ilimitado, é generoso, é bondoso. Olhar com os olhos de amor como o de Jesus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos capacita todas essas coisas, não por nós, irmãos, não na força do nosso braço, não porque temos competência para isso, mas porque o próprio Espírito de Deus que habita em nós nos move a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo, sermos não uma versão melhor de nós, sermos a versão de Cristo nessa terra. A nossa melhor versão, ela é ruim. A nossa melhor versão é tão ruim. Mas se nós olharmos para Cristo e falarmos, eu quero ser uma versão de Cristo nessa terra, aí sim nós vamos estar crescendo de glória em glória.